no ritmo. Antes do jogo, do fatídico jogo em São Januário, rolou um assunto ali da Dagoberto e Luciano. Eu vou até ler aqui pra depois as pessoas falarem que eu tenho hater, que eu sou hater do Dagoberto. Eu vou ler exatamente o que ele falou. Ele fala assim: é um bom jogador e tal, mas sabe, é um bom jogador e ponto, nada demais. Acho que o Luciano se preocupa muitas vezes muito com o que o torcedor está achando dele, e isso não acho legal não. Faz muito pensando no retorno do torcedor. Eu acho que o cara tem que jogar bola, fazer gol e ganhar títulos importantes e ponto, e não se preocupar muito com o que as pessoas acham. Essa foi a declaração do Dagoberto sobre o Luciano. Dagoberto, ex-jogador do São Paulo, se alguém não sabe quem é, se alguém esqueceu quem é o Dagoberto, ele jogou lá no São Paulo entre 2006 e 2008. Lembra como ele saiu do São Paulo? Ganhou 2 títulos brasileiros e saiu pela porta de trás. O que vocês acham? Vocês acham que é prudente um ex-jogador falar isso do camisa 10 do time? Acho que ele tá precisando de um emprego, né? Pra falar do Luciano, pelo amor de Deus, sempre citam o Luciano. A gente tava até falando no off sobre o Luciano, e é uma problemática, porque o que você sente pelo Luciano, eu também sinto. Amor e ódio. Tem dias que eu amo ele, sim, igual no clássico. Eu odiei ele e amei ele em mesmo minuto. Mas tem dias que eu também não curto muito ele. Mas não dá pra negar a raça que o Luciano tem em campo, o valor que ele dá em vestir a camisa do São Paulo e a conexão que ele tem com a torcida. Isso não tem como falar. Eu acho uma fala muito sem sentido ele falar isso, citar um jogador. Ele nem convive com ele direito, ele tá falando sobre uma perspectiva do que ele assiste. Eu acho... E assim, Dagoberto, né? Eu acho que se fosse qualquer outro jogador, talvez uma crítica construtiva seria legal. Mas é Dagoberto, aí dessa vez é desculpa, tá? Mas eu prefiro ficar do lado do Luciano 1000 vezes. Eu acho que é muito difícil falar, porque assim, o que o Dagoberto foi além de um bom jogador, pra ele falar do Luciano? Exatamente. Acho que esse é o ponto. Ele pode falar, todo mundo tem direito de falar e tal, mas acho que pra ele falar do Luciano, ele tinha que ter, sabe, ganhado uma Libertadores sozinho, sido artilheiro. Ele nunca nem foi artilheiro do São Paulo. Não, e postura? Qual que era a diferença da postura dele pra postura do Luciano? Não, assim, eu acho muito porque ele não tinha raça. Não, e eu digo postura para com a torcida, tá ligado? Não tinha postura, não tinha postura com a torcida. Vocês são haters completamente do Dagoberto. Não é ser hater, é porque... eu tô chocada com esse hater em cima do Dagoberto. Existe uma diferença entre Dagoberto e Luciano, principalmente pelo que a gente tá falando, conexão com a torcida, entendeu? E aí ele cita uma coisa, eu acho desnecessário isso. Sei lá, ele devia aproveitar a vida dele. O nosso chat tá enlouquecido. Tá xingando o Dagoberto? São fãs do Dagoberto. Eu tô aqui chocada. E eu posso falar porque Carol, fala, eu vivi a fase do Dagoberto no estádio. Eu vivi. O Dagoberto era um jogador mediano, que pegou um elenco muito bom do São Paulo. Exatamente. Pra mim era isso. Não, eu não acho que o Dagoberto foi mediano. Eu acho que o Dagoberto foi importante, sim. Acho, inclusive, que era melhor do que o Luciano. Mas também não entendo pra que essa polêmica agora. Não entendo pra que trazer isso agora. Porque é uma coisa que a gente vê muito dos torcedores do São Paulo na internet. Alguns torcedores do São Paulo que gostam de sempre criar crise. Não entendo por que também. E aí sempre o Luciano é pauta. O Luciano sempre é pauta. Então eu também sou uma das que muitas vezes acho que até odeio mais do que amo o Luciano. Tenho assim os meus momentos de que, claro, a gente tem que exaltá-lo, mas acho que muitas mais vezes odeio mais do que amo. Mas eu não entendo porque sempre tem que... Pra quê? Quando tá tudo bem, porque parece que o problema é que o São Paulo não tava perdendo antes, entendeu? Então eles precisavam encontrar um jeito pra arrumar problema. E aí muitas vezes é o Luciano, talvez pela postura dele. Eu entendo que o Dagoberto, ele tem um jeito e uma postura bem diferente do Luciano, e que talvez era uma coisa que encaixava sim com o São Paulo da época dele. E o Luciano, ele traz uma coisa que chegou num momento que a gente precisava, que é uma marra, é um negócio de brigar diferente, de ser chato. Só que chegou num momento que a gente tinha um time apático. A gente tinha um São Paulo muito apático. E aí chega um Luciano da vida. Então a torcida não tem que reclamar desse tipo de coisa, entendeu? Mas eu entendo que são eras diferentes. O Dagoberto viveu outra vida, outro São Paulo do que o Luciano vive hoje. Pra mim, Dagoberto e Luciano se resume em falta de personalidade de um, enquanto o outro tem personalidade. Pra mim, assim, eu entendo o seu ponto de vista e até entendo a galera do chat deve estar xingando a gente assim, mas pra mim, eu acho desnecessário essa fala. Porque parece que perguntou pra ele.
Foi uma entrevista também. Mas perguntaram exatamente sobre o Luciano? A pergunta, ela não se refere ao Luciano, mas ele encaixa o Luciano. Mas é engraçado porque ele fala disso num momento que o São Paulo não está indo bem. Se ele, no mínimo, se preza por um jogador que jogou no São Paulo, no mínimo, pra mim, eu não consigo tentar puxar mais polêmica. Vocês não viram falar do Dagoberto dessa forma, gente? Então. É muito Vamos ser tempo. sinceros. Acho que também Tipo mídia, assim, ó, né? primeira coisa que eu vou falar no chat, eu não sei o que vocês pensam, quantos anos vocês acham que eu tenho. Em 2016 eu frequentava a arquibancada e ia pra caravana já. Então eu vi o Dagoberto jogar e bastante. Eu posso falar com propriedade, tá, gente? Eu não tô aqui de palhaça. Que eu detesto quando as pessoas começam, torcedor Nutella, não sabe nada e não sei o quê, não viu o Dagoberto jogar. Eu vi o Dagoberto jogar. E eu acho que o Dagoberto era um jogador apático, que se encaixou muito bem no São Paulo, fez ali os gols dele, nunca foi artilheiro, mas teve sua contribuição sim nos títulos. Ninguém tá tirando a contribuição dele de nada. O que eu acho é que ele tava apagado, que ninguém tava falando dele, e ele quis arrumar um assunto pra ser mídia, falar do Luciano hoje, porque ele esperava que o Luciano respondesse, porque ele esperava que fosse gerar caos e confusão, e que fosse assunto, como está sendo desse podcast, entendeu? Era isso que ele esperava. Vou ler essa coisa.